Fala galerinha, professor Renato Silva na área e hoje vamos fazer a revisão para a avaliação do terceiro período do nono ano SME Prefeitura Municipal de Caucaia. Depois da vinheta. É isso aí galera, se você ainda não é inscrito no canal do professor Renato Silva, tá aparecendo aqui no cantinho o botão de se inscrever. Deixa aquele like e ativa todas as notificações para não perder nenhuma novidade. Galera, aqui a gente vai fazer um resumão, tá? Da rotina aí que você estudou, tá bom? E aí eu dividi por blocos de assunto. A gente vai começar por um tema batido, que é racionais na reta numérica. Então, ó, observe a reta numérica abaixo, aqui está, e ele quer que você diga a localização do ponto P. Ora, se aqui era 2, aqui foi para 2,1. 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 e morreu questão. O ponto P representa 2,7. Tranquilo? Questão 2. Numa reta numérica, considere os pontos que representam os números menos 9 e 4. A distância entre esses pontos é. Cuidado com essa questão, tá? Porque ele quer a distância entre. Então, se a gente dividir bem aqui, ó, o 0, né? E aí a gente vai ter o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9 bem no final. Aí tu vai ter o menos 1, o menos 2, o menos 3 e o menos 4. Então, ele quer a distância entre. Se a gente contar os intervalos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a distância entre o menos 4 e o 9 é de 13 unidades. Tranquilo? Questão 3. Agora a gente já entra nas expressões algébricas, tá bom? O valor da expressão algébrica 2/3 mais 4y para x igual a 6 e y igual a menos 3 é. Então, aqui no caso, para resolver essa expressão, você precisa primeiro substituir os valores que estão sendo sugeridos. Ó, esse comando aqui, ó, para x igual a 6 e y menos 3, é porque você deve vir aqui na equação e substituir os valores. Então, o que a gente fez? Ó, no lugar do x, a gente trocou por 6. E no lugar do y, a gente colocou menos 3. E detalhe, não esqueça, 2x representa uma multiplicação. Por isso que eu botei o ponto aqui, ó. 4y é porque o 4 está multiplicando o valor de y. 4 vezes o valor de y, que é menos 3. Agora é fazer conta, né? Então, ó, 2 vezes 6 dá 12. 4 vezes 3 dá 12. Só que como o 3 está negativo, fica isso. Só que esse 12 dá para dividir para 3, que fica 4. E aqui nós temos que fazer o jogo de sinal, né? Então, vai ficar 4 menos 12. Isso dá igual a menos 8. O nosso gabarito é B de beleza. Se eu fui muito rápido, dá pausa no vídeo, resolve. Ah, esqueci de avisar. Essa revisão ela está aqui na descrição do vídeo para você baixar e treinar junto com o tio. Tranquilaço? Bora para frente, continuando com expressões algébricas. A questão 4, ela traz uma análise, né? Você tem que analisar, deixa eu só tirar aqui as notificações. Prontinho, então vamos lá. Ó, então, a questão 4, você tem 3 expressões algébricas que já estão resolvidas. Só que algumas delas estão resolvidas de forma errada. Então, por exemplo, ó, esse 3 aqui está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. Ó, 4 vezes 3, melhor, 3 vezes 4 são 12. Só que aqui é menos e aqui ele botou mais. Então, a alternativa primeira já está falsa. Tá? Não quero conversa com a primeira. Está falsa. A 2. 4 vezes 4 dá 16. Como tem um P, fica 16P. Opa, mais 4 vezes 6, 24. Opa, beleza. A alternativa 2 está verdadeira. 3. Aqui a gente tem a primeira regra do produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos. Que fica primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Perfeito. Então, analisando as sentenças, então nós temos que
é correto o que se afirma apenas em 2 e 3. O que está sendo dito, o que está sendo afirmado no item 2 e 3 é correto. Tranquilaço? Curtiu? Repito, se fui devagar, dá pausa no vídeo, volta e assiste de novo. Questão 5. Fatorar e simplificar expressões algébricas. Aqui é o tema da questão, né? Pensei no número y, adicionei-lhe ao seu triplo, obtive. Então aqui é uma linguagem que está escrita por extenso e você tem que transformar para a linguagem algébrica, para a linguagem matemática. Então, ó, eu pensei em um número, y, adicionei ao quê? Ao seu triplo. O triplo quer dizer 3, mas eu estou me referindo ao triplo de qual número? Do próprio número que eu estou chamando de y. Então, fica isso aqui, ó. Pensei no número y, adicionei ao seu triplo. Então, o nosso gabarito é a alternativa A de amor. Tranquilaço? Bola para frente. Já estamos na sexta questão. Ao simplificar a expressão, perdão, né? Repetiu aqui a expressão duas vezes, mas está valendo. Está aqui a expressão. Se a simplificação for feita matematicamente correta, perdão aí pelo erro, né? O polinômio encontrado é. Então, a gente tem que resolver isso aqui. Então, muitos alunos não conseguem entender o que é isso aqui, ó. Então, esse 6, ele está multiplicando esse 4, que está multiplicando esse 4x. Esse 3 está multiplicando esse 2x, que vai multiplicar o menos 5. É a famosa regra do chuveirinho. Então, fica assim, né? Ó. Aqui nós temos a expressão. Então, vamos lá. Se eu pegar esse 6 e multiplicar esse 4, vai ficar 24. Menos 6 vezes 4 vai dar 24x. Mais 3 vezes 2, 6x, menos 3 vezes 5, 15. Agora vamos organizar a casa. Esse menos 24x vai trabalhar com esse 6x. E esse menos 15 vai trabalhar com o mais 24. Eu só organizei a casa, tá bom? Então, olha só. Se tu tem uma dívida de R$24 e tu tem R$6, tu não consegue pagar a tua dívida toda. Tu vai ficar devendo 18. E se tu tem R$24 e tu tem uma dívida de R$15, vai sobrar 9 para ti. Por que eu não posso pegar esse 18 aqui e somar com esse 9? Porque esse 9 não tem x. Então, a nossa resposta é essa daí. Menos 18x mais 9. É a forma mais simples de escrever essa expressão aqui. Tranquilaço? Mais uma questão chegando pra gente. Equação de segundo grau. Aqui é o menino chora e a mãe não vê. Bora lá. Resolver problema que envolve equação de segundo grau. A equação x² mais 6x mais 9 igual a 0 possui. Então, galera, eu não sei se você que está do outro lado, aluno, professor, se deu tempo você ver este assunto. Então, eu trouxe aqui 3 questões de uma forma resumida. Não dá para eu resumir aqui em 5 minutos, uma aula de 20 minutos em um vídeo para tu aprender a equação de segundo grau. Mas pelo menos isso aqui vai te dar um norte, tá bom? Então veja bem. Olha só o que a questão traz pra gente. Ele traz uma equação e ele quer que tu diga qual é o valor do delta. E se tu não estudou a equação de segundo grau, tu não sabe nem o que é isso aqui, né? Então bora lá. Ó, o que é isso? Então, esse delta é a famosa fórmula resolutiva. Isso aqui é a forma reduzida de uma equação de segundo grau completa. Ela tem 3 termos. Ela tem o termo A, que fica com o x², nós temos o b, x e temos o c. Isso é uma equação completa, tá aqui ela. Quando eu vou resolver uma equação dessa daqui, para que eu encontre o valor do delta, eu preciso usar essa fórmula, que é chamada fórmula resolutiva. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Aí o que acontece? Quando eu uso essa fórmula, eu encontro o resultado para o delta. E uma vez que eu encontro o resultado para o delta, ele tem 3 condições. Ou esse delta vai dar um número maior do que 0, ou esse delta vai dar um valor menor do que 0, ou esse delta vai dar igual a 0. E o que isso quer dizer? Quando o delta der maior do que 0 e a resposta for um quadrado perfeito, quer dizer que a equação que tu está resolvendo ela tem 2 raízes reais diferentes. Se o delta der menor do que 0, a equação não possui raízes reais. E se o delta der igual a 0, a equação tem 2 raízes reais, mas elas são iguais. E é isso que essa questão está pedindo para ti. Então, tu precisa utilizar essa fórmula
para ver qual é o resultado que tu vai encontrar para o delta. Nós vamos para a próxima lâmina. Aí eu já soltei aqui o gabarito e vamos para a próxima lâmina. Então veja bem aqui, ó. Essa é a equação, então tá aqui a fórmula completa. E a gente vai identificar os coeficientes. O que que é isso? Ó, o A é o número que fica do lado do X. Quando não tem número é porque é 1. O B é o número que fica perto do X. No caso aqui é o 6, ó. E o C, ó, é o termo independente, ó, 9. Agora, tu pega essas informações e substitui aqui, ó. Então, ó, aqui vai ficar, ó, delta, né, ó, B ao quadrado. Quem é o B? É 6. B ao quadrado, ó, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 9. Então, 6 ao quadrado fica 36. 4 vezes 1 é 4, vezes 9 dá 36. Então, o delta deu igual a 0. Então, se o delta deu igual a 0, então olha aqui o nosso gabarito, ó. Então, se o delta deu igual a 0, esta equação ela tem duas raízes reais e iguais, pois o discriminante é 0, tá? Então, primeira questão aqui de equação de segundo grau, a gente trouxe essa vertente. Eita, menino, olha aqui a segunda equação. O triplo do quadrado de um número inteiro é igual ao dobro desse número menos 8 unidades. Qual é esse número? Então, solução. Aqui eu esqueci de fazer a configuração, mas está valendo. Então, ó, aqui a 8, tu tem que montar a equação para depois resolver. Então, ó, o triplo do quadrado de um número. Como é que eu escrevo isso? O triplo do quadrado de um número é igual ao dobro desse número menos 8. E aí fica dessa forma. Só que aí eu preciso colocar essa equação na ordem, na forma reduzida. Ax² mais bx mais c igual a 0. Então, esse 2x passa para o outro lado, fica negativo. Esse 8 aqui fica pro outro, vai para o outro lado. E aqui a gente cometeu um erro, que esse 8 vai para o outro lado positivo, né? Só consertar aqui, ó. Esse 8 aqui é positivo, tá bom? Então, a equação fica assim, ó. 3x² menos 2x mais 8, tá bom? Mais 8, menos 8 unidades, certo? E aí, menos 8 unidades. E aí eu já vou ver que aqui eu vou ter problema, porque se esse 8 ficar positivo, não vai dar o número que tem que dar, né? Então aqui a gente já tem um problema na questão 4, tá bom? E aí eu não vou, porque aqui, galera, então assim, eu já percebi, foi um vacilo meu aqui, tá bom? Então, eu não vou resolver essa questão 8, você pode consertar aí. Vou pedir por gentileza para o vídeo não ficar muito longo. Você, professor, né, para você ver como um sinal acaba com a questão da gente, né? Então, eu vou pedir você, colega, professor, que você refaça essa equação aqui, resolva essa equação na sala com teu aluno, tá bom? Certo? Pronto, vamos lá. Então, nós vamos passar adiante aqui para a gente não... Ó. Vamos para 9. As idades de dois irmãos são as raízes da equação. Então, aqui, ó, eu te dei a equação. X² menos 18x mais 81 igual a 0. Com isso, podemos afirmar que... Aí, ele traz informações aqui, ó. O item A, ele diz que um deles ainda não nasceu. Um é 9 anos mais novos, eles têm a mesma idade, um é 5 anos mais velho do que o outro. Então, para resolver essa equação, eu preciso encontrar as raízes. E eu vou, aí assim, ó, só recapitular. Deixa eu só voltar aqui para me recapitular para ti, que a primeira questão que a gente falou sobre equação de primeiro grau, ó, eu trouxe para ti o que é uma equação na forma reduzida, o que é a fórmula resolutiva, a condição para o delta. Aí a gente resolveu aqui, tá bom? Ó, chegando à questão 8, ó, perdão aqui porque eu já soltei, mas vamos lá. Então veja bem, a questão anterior eu trouxe a condição do delta,
a fórmula resolutiva. E agora a questão 8 eu vou trazer a famosa fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara, isso aqui é outra história, tá bom? Então, ó, a questão 8, ela tá... Aí eu vou pedir aos senhores professores e alunos que vocês consertem aí no TD, se você tiver imprimido o TD, tá? Não é menos 8, não, é mais 8, tá? Então, veja, a questão 8, ela tem um problema que está escrito aqui numa linguagem por extenso. E eu tenho que transformar essa linguagem numa equação e resolvê-la, tá? Então, ó, a questão fala, ó, o triplo do quadrado de um número, o triplo do quadrado de um número inteiro é igual ao dobro desse número mais 8 unidades. Qual é esse número? Então, fica assim a expressão. Só que isso aqui é uma equação de segundo grau porque esse x está elevado a 2, tá? Então, uma maneira de resolver, por exemplo, né, uma maneira de resolver isso aqui seria pegar as alternativas e substituir aqui para ver qual que dá certo, né? Porque ele está dizendo que 3x ao quadrado tem que ser igual a 2x mais 8. Então, na hora que eu pegar um desses valores e jogar aqui e bater, eu acho a minha resposta. Só que como nós estamos falando de equação de segundo grau e é uma aula de revisão, eu vou mostrar fazendo pela equação de segundo grau, tá? Então, aí a gente vai reorganizar isso aqui para colocar na ordem, na forma reduzida. Então, ó, a equação de segundo grau, na forma reduzida, ela tem que ficar assim, ó. Ax² mais o bx mais o c igual a zero. Óbvio que esses sinais podem trocar, porque ó, quando esse 2x vai para o primeiro membro, ele troca de sinal. Quando o mais 8 vai para o primeiro membro, ele troca de sinal, tá? E aí a gente vai identificar os coeficientes, ó. Quem é o A? É o cara que fica perto do x², é o 3. Quem é o B? É o cara que fica próximo do x, é o menos 2. E quem é o C? É o menos 8. Aí, isso aqui que você está vendo, ó, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a é a famosa fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes da equação. E aí, o que que eu faço? Eu simplesmente, se esse monte de letra que tem aqui, você só precisa substituir pelos valores. Ó. Quem é o b? Menos 2. Quem é o a? É 3. Quem é o c? É o menos 8. Aí eu joguei tudo aqui, ó. Então, o B é menos 2, aí lógico, tem que tomar cuidado com a troca de sinal, ó. O B, ó, que é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é menos 8. Menos com menos fica mais, menos 2 ao quadrado fica 4. Aí aqui, ó, menos vezes menos vai ficar mais, 4 vezes 3 dá 12, e 12 vezes 8 dá 96. Então, dentro da raiz, e sobre 2 vezes A, que é 2 vezes 3, que é 6. Então, aqui vai dar, ó, 4 mais 96 vai dar a raiz de 100 sobre 6. Então, a raiz do 100 é 10. Por que é mais ou menos? Porque a gente tem uma raiz positiva e uma raiz negativa. Primeiro, a gente trabalha com o mais, depois com o menos. Então, a gente chama de x' a primeira equação. Ou melhor, a primeira raiz, perdão. Então, eu vou pegar o mais, ó. Então, vai ficar 2 mais 10 sobre 6. Dá 12, dividido por 6 dá 2. Então, o x' é igual a 2, a primeira raiz. Agora, vamos pegar o menos. Ó, o x duas linhas. Por isso que aqui é mais e menos, ó. Então, ó, 2 menos 10. Isso vai dar menos 8 sobre 6. Aqui eu simplifico, todo mundo por 2 vai ficar menos 4/3. Só que a questão pede um número inteiro, ó. Ó, qual é esse número de um número inteiro? Ó? Então, isso aqui é um número racional. Então, o número inteiro é 2. Então, o nosso gabarito aqui é o item A. Então, veja, a questão passada eu trouxe para ti o que é a forma resolutiva. Eu trouxe para ti quais são as condições do delta. Na questão 8, eu trouxe para ti como é que tu resolve uma equação completona, usando a fórmula resolutiva, que é de Bhaskara, mas não é de Bhaskara, isso aqui é assunto para outra aula. E a próxima questão eu vou resolver por soma e produto, tá bom? O que acontece? E aqui, ó, na questão 9, eu sei que tem muita gente não estudou isso aqui, mas eu trouxe a seguinte situação: existe uma relação entre as raízes de uma equação chamada soma e produto. E é uma relação que existe entre as duas raízes, tá? Então, a relação de soma é menos b sobre a, ou seja, existe uma relação de soma entre as duas raízes. E o produto, que a gente chama de p,
É C sobre A. O que é isso? Então, nós vamos pegar essa equação e vamos identificar os coeficientes. Então, o A vai ser 1, o B vai ser menos 18 e o C vai ser 81. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai descobrir qual é a soma dessas raízes. Então, essa fórmula é para saber, é assim, a equação de segundo grau ela tem duas raízes. Se eu pegar essas duas raízes e eu somar, eu vou chegar em um resultado. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Essa fórmula é para tu encontrar a soma das duas raízes. E aí, a soma deu 18. Agora, se eu pegar essas duas raízes para encontrar o produto, eu vou encontrar 81. Então, veja bem, como que eu resolvo uma equação de segundo grau sem usar delta, sem usar a famosa fórmula de Bhaskara, utilizando o artifício de soma e produto. Aí, lembrando, o 18 e o 81 não são as raízes, é a relação que existe entre elas. Ou seja, a soma e o produto vai me dar um norte para eu chegar nas raízes. Então, o que eu estou procurando? Aí a gente chama as raízes de x1 e x2. X', x duas linhas. Primeira raiz, segunda raiz, ó. Então eu preciso de dois números que somados dê 18 e que multiplicado dê 81, 9 e 9, ó. Se eu somar 9 com 9, dá 18. E se eu multiplicar 9 vezes 9, dá 81. Então quer dizer, ó, que esses irmãos, eles têm, eles têm a mesma idade, ó. A idade de dois irmãos são as raízes da equação. Então, perdão aqui, eu vou tirar essa taxa. E aqui, ó, o nosso gabarito é a alternativa C. Eles têm a mesma idade. As duas raízes são iguais, tá bom? As duas raízes são iguais. Tranquilo? Bola pra frente. Ó, aí desconsidera o item B aí, ó. Circunferência. Veja bem, ó. Veja a circunferência a seguir. Sabendo que o raio da circunferência OB, ó, então a distância de O para B, isso aqui é um raio, mede 5 centímetros. Então, a medida do diâmetro em centímetros é igual a. Então, ó, o que é o diâmetro numa circunferência? É o segmento que parte de um ponto da circunferência, passa pelo centro e vai até o outro ponto. Ou seja, em outra linguagem, o diâmetro é igual a 2 vezes o R. Então, se a questão fala para mim que o raio vale 5, então é só eu dobrar esse valor que eu vou encontrar o diâmetro, que no caso vai ser 10. Tranquilaço? Essa aqui é para você não zerar a prova. Então, o diâmetro dessa circunferência vale 10. Tranquilaço? Não vamos perder tempo com essa questão. Próxima questão, 10, ainda sobre circunferência. Agora a gente vai falar sobre o comprimento de uma circunferência. O raio de uma bicicleta, no caso aqui é para ser motocicleta, tá bom? Possui 24 centímetros. Então ele está falando só o raio, tá? É como se fosse o raio aqui do pneu da motocicleta. Então o comprimento da roda dessa motocicleta, eu vou só consertar porque eu fico inquieto com erro, né? Então vamos botar aqui moto, vamos botar aqui dessa moto, né? Vamos tirar aqui dessa bicicleta e vamos botar moto. Tu conserta aí no teu TD, tá bom para mim? Me ajuda que eu te ajudo, tá bom? E aí a gente quer calcular o comprimento. E aí para tu calcular o comprimento de uma circunferência, segundo o meu colega Almir, abraço Almir, catupiry, né? Acho que é isso que ele falou para mim. Catupiry, que é a borda aqui, C2 eu não entendi bem o que ele me falou, mas é 2 capturi, que ele falou que os alunos dele vão entender. 2 capturi, é isso aí mesmo, a língua tá enrolada, perdão. Então vamos lá. O comprimento, ó, a fórmula para tu calcular o comprimento de uma circunferência é 2πr. Ô Almir, fica mais fácil 2πr, né, cara? 2πr, ó. C é igual a 2πr. E aí, lembrando que o π ele vale aproximadamente 3,14. Só que tem questões que quando tu vai usar o π, às vezes o autor da questão quer que você use só o 3 para dar uma respostazinha inteira, para não dar um número racional, tá bom?
Então, vamos lá. Então, o que a gente quer aqui, ó? Então, para calcular o comprimento, vai ser 2πr. Então, é 2. O π, ele está pedindo para usar só 3. Tá aqui, vou usar o 3. E ele diz que o raio é 24. Então, tá aqui, ó. Então, é só fazer essa continha. 2 vezes 3 são 6. E 6 vezes 4 vai dar 144. E aí, o nosso gabarito é C de coração. Tá bom? Segue o fluxo. Na figura, os segmentos MN e RS e as retas A e B recebem, respectivamente, cuidado com essa palavra, respectivamente, porque quando tu encontrar essa palavra no teu enunciado, é porque tu tem que dar a resposta na ordem. Então, primeiro eu quero saber o que é o segmento MN, tá aqui, ó, o segmento MN, primeiro eu quero saber o que é ele. Depois eu quero saber o que é o segmento RS, depois eu quero saber o que é isso aqui, ó, RS, e depois eu quero saber o que é a reta A e o que é a reta B. Eu quero a resposta na ordem. Então, liberando a resposta. O segmento MN é uma corda, tá? Quando tu tem um segmento que parte de um ponto da circunferência e vai a outro e não passa pelo centro, tu tem uma corda. Quando tu tem um segmento de reta que parte de um ponto, passa pelo centro e chega a outro ponto do outro lado, tu tem o diâmetro. Quando tu tem uma reta que ela passa além, né? Quando ela toca dois pontos e ela passa além desses pontos da circunferência, ela está tocando em dois pontos, tu diz que tu tem uma reta secante. E quando tu tem uma reta que toca em um ponto da circunferência, tu tem uma reta tangente. Então, o nosso gabarito aqui é D de dado. Tranquilaço? Se eu estou muito rápido, porque é a revisão, tu dá pausa no vídeo, volta e assiste novamente. Tranquilaço? Plano cartesiano, tá bom? Olha só, o plano cartesiano é um sistema de coordenadas desenvolvido por René Descartes. Esse sistema de coordenadas é formado por duas retas perpendiculares, chamadas de eixos cartesianos. O plano cartesiano é dividido em quadrantes. Sobre os quadrantes do plano cartesiano, considerando um ponto B, x e y, em que o x é maior do que zero e o y é maior do que zero. Faltou o zerozinho aqui do y. Oh, meu Deus do céu. Vou botar bem aqui, ó. Opa, deu certo. Pronto. Isso aí é um zero, tá? Que y é maior, em que x é menor do que zero e y é maior do que zero, o ponto que pertence ao... Aí, aqui, ó, toda uma questão teórica. Então, aqui é como se tu tivesse um plano cartesiano, que tu vai colocar um ponto lá, e obedecendo esse comando, esse ponto, ele vai pertencer a qual quadrante? Então, olha aqui a resolução. Deixa eu dar um zoom aqui e eu trazer para ti, ó. Resolução. Como o x é maior do que zero, o ponto está à esquerda do eixo x. Ou melhor, como o x é menor do que zero, o ponto está à esquerda do eixo y. Como o y é maior do que zero, o ponto está acima do eixo x. Portanto, a combinação de x menor do que zero e y maior do que zero indica que o ponto está no segundo quadrante. Aí, para melhorar ainda a tua visibilidade, está aqui, ó. Tudo isso aqui que ele falou, do que é o plano cartesiano, com essa linguagem bonita, é isso aqui, tá bom? Aí nós temos o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto. E aí, ó, se eu tenho um x, ó, se eu tenho um x menor do que zero, ele vai estar aqui, ó. E se eu tenho um y maior do que zero, esse ponto vai pertencer ao segundo quadrante. Então, o nosso gabarito aqui é o B de bola, segundo quadrante, que eu esqueci de marcar aqui, né? Ó. Então, o nosso gabarito é o B de bola aqui, tá bom? Tranquilaço? Bola para frente. A questão 3 eu não trouxe de marcar, eu trouxe para responder. O professor Renato, sou eu, e eu errei até o meu nome. Caraca, sabe o que é isso aqui, galera? A pressa. A pressa, já dizia a minha vozinha, é inimiga da perfeição e cada dia eu tenho comprovado essa. Mas vocês entenderam, tá, gente? Perdão. Vamos consertar, né? O professor vai deixar o nome dele errado.
Não, não é possível que o professor errou o nome. Rapaz, esse professor sabe matemática, sabe? Ele erra o nome dele, alguém deve estar perguntando aí. Então, ó, o professor Renato, tá bom? O professor Renato construiu um polígono em um plano, olha aí, ó. Plano cartesiano. Quais são as coordenadas de vértices do polígono? Tá bom? Então, o que é isso aqui, ó? Então, tu tem um polígono, no caso aqui é um pentágono, em um plano cartesiano. E o vértice é isso aqui, tá? Ó. E se tu perceber, o vértice, ele tá ligado a um número no eixo X e a um número no eixo Y. Quando a questão está falando para você de coordenadas, é porque ele quer justamente isso aqui, ó. Ele quer o par ordenado, o número que se encontra no eixo X e o número que se encontra no eixo Y, que forma aquele ponto lá. Então, ó, a gente vai lembrando, qual é a única coisa que você tem que saber para resolver essa questão? É que primeiro você sempre tem que pegar o valor que está no eixo X. No caso aqui, ó, pegando o ponto A, vai ser 4 e 1, ó. Então, a coordenada do vértice A é 4 e 1. O B vai ser 7 e 3. O C vai ser 6 e 6. O D vai ser 2 e 7. O E vai ser 1 e 4. Então, numa questão dessa daqui, que é para marcar, primeiro tu tem que fazer isso aqui, ó. Tu olha para a figura, tu tira os pontos. Se isso aqui fosse uma questão de marcar, tu ia procurar a alternativa que tivesse todas essas coordenadas aqui. O que é que os caras fazem para te enganar? Eles trocam a ordem. Primeiro ele pega o Y, depois o X. Aí tu se engana e erra a questão. Não faça isso, povo. É primeiro o X, ó. Primeiro, aqui, ó. Primeiro o X, depois o Y. Não perca uma questão como essa. Tranquilo? Questão 13, aqui é a questão 15. Meus colegas, vocês me perdoem o erro. Eu estou gravando esta aula em uma terça-feira. Tive com os meus colegas hoje em formação. Ao chegar a casa foi que a gente foi fazer a revisão. Mas tudo bem, o importante é o material chegar para vocês. Tá bom? Sabe-se que o perímetro de um retângulo é 80 centímetros e o comprimento desse retângulo é 32. Defina a largura do retângulo. Muito simples. Galera, o que é o perímetro de uma figura? É você somar todas as medidas desta figura. Então, tem várias maneiras de resolver essa questão. Eu procurei a mais simples, né? Então, a mais simples seria você pegar o todo, que é o perímetro, que é 80, e tirar o que você já tem. Porque se eu pegar 32 e somar com 32, dá 64. Fica faltando quanto? 16. Agora eu vou pegar esse 16 e vou dividir para duas larguras. Vai dar 8 e o nosso gabarito é C de coração. Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pronto. Professor, mas a prova não são 26 questões? Galera, só que tem questão que tem assunto como expressão algébrica, racionais na reta, equação de segundo grau, que tem 3, 4, 5 questões. Então não precisa eu estar aqui repetindo várias questões. Tu tem que entender como é que resolve a questão. Eu entendi como é que resolve uma equação de segundo grau, então tu vai acertar as 6. Eu entendi como é que resolve uma expressão algébrica. Tem 4 questões, eu vou acertar as 4. Eu entendi o que é um plano cartesiano. Resolvi 2 questões, caíram 4 na prova, eu vou acertar as 4. Então, não há necessidade de fazer uma revisão com 26 questões, porque tem questões que tem assunto que tem 3 ou 4 ou 5 questões. Tranquilaço? Então, estamos chegando ao fim de mais uma revisão. Me perdoe pelos erros, eu sou humano, eu erro, mas eu conserto e todo dia eu estou aprendendo com vocês. Galera, deixa o like. O canal do Professor Renato Silva ainda não é monetizado. Vamos ajudar a chegar a 1000 inscritos, meu povo. Me ajude para eu ajudar vocês. A galera tá visualizando, não tá deixando o like. Deixa o like, tá bom? Um abraço do Professor Renato Silva e até a